Amados, vamos então ministrar a palavra do Senhor neste primeiro domingo do ano. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos capítulo 3, nós vamos ler do verso 31 ao verso 35, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço ao bom Deus, peço ao Espírito de Deus que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos receber essa palavra. Marcos capítulo 3, verso 31 a 35. Queria pedir um favor para vocês. Vocês podem tirar a música de fundo para mim, por favor, agora? Da mensagem? Obrigado, tá? Vamos ler Marcos capítulo 3, verso 31 a 35. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Queridos, esta palavra é tremenda e ela nos dá uma revelação profunda que tem tudo a ver com a nossa vida. Nós amamos a Deus e temos certeza de que Deus tem cuidado de nós. E é muito importante, exatamente por crermos na palavra do Senhor, que estejamos alinhados com a palavra, que estejamos entendendo o que está de fato no coração do nosso Deus. E esse versículo, ele é tremendo, esse texto bíblico melhor, ele é tremendo, porque ele nos surpreende. Jesus estava sentado no meio das pessoas que normalmente andavam com ele, quer dizer, discípulos, né? E aí alguém diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estes que estão aqui assentados ao meu lado são, na verdade, meus irmãos e minha mãe. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo? A quem o Senhor estava se referindo? A quem o Senhor disse que com relação a quem, né, o Senhor dizia que era família dele? Ora, aqueles que faziam a sua vontade, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que estavam assentados ao redor dele. Isso nos traz uma revelação muito importante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser abençoado por Deus. Todos nós queremos que Deus aprove os nossos projetos para este novo ano. Todos nós sabemos que o nosso socorro virá do Senhor. Ninguém além do Senhor pode fazer nada por nós. Especialmente nesses duros tempos que estamos vivendo. Então, o Senhor olha para aqueles homens que foram chamá-lo para falar com sua mãe e seus irmãos, e diz assim: na verdade, quem são meus irmãos e minha mãe? São estes que estão aqui, assentados do meu lado, que fazem a vontade do meu Pai. E isso nos mostra a importância que o Senhor Jesus dava ao fato de fazermos a vontade do Pai. Isso mostra o quanto é relevante, o quanto é importante caminharmos alinhados com a direção de Deus, com o que Deus quer para a nossa vida. Jesus disse: olha, o importante para mim aqui são esses aqui são
meus irmãos, esses aqui são minha mãe. Por quê? Porque esses aqui estão do meu lado, estão aqui, assentados do meu lado, estão fazendo a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus estava se referindo àqueles que abriram mão das suas próprias vontades em detrimento, da vontade do Pai. Isso é muito, mas muito importante, sabe? Porque às vezes a gente fala e a gente tem a impressão de que as palavras que saem da nossa boca não são apropriadas para causarem o impacto que elas deveriam causar. Você pega a Bíblia Sagrada e você vê que os cristãos da primeira igreja, da igreja apostólica, a igreja primitiva, priorizavam o reino de uma tal forma que eles estavam dispostos a qualquer coisa pelo reino. Eles estavam dispostos a morrer pelo reino. Eles estavam dispostos a serem subjugados, humilhados, presos, chicoteados. Inclusive, eles estavam dispostos a morrer pelo reino. Então, quando você pega a Bíblia, você pega a verdade. E você entende ali qual é a expectativa que Deus tem de nós, como igreja do Senhor Jesus. Você compreende o tamanho da expectativa que Deus tem a respeito de nós. Quer dizer, Deus quer que você vá até o seu último limite pelo reino. E o que é que Deus diz em sua palavra? O que é que nós entendemos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, de repente, começa o ano e a gente logo começa a imaginar, puxa, eu preciso disso, eu quero que Deus abençoe esse meu projeto. Eu quero que Deus abra essas portas para mim. Eu quero que Deus me ajude a superar essas dificuldades, a vencer essas adversidades. Mas qual é o caminho bíblico para você alcançar essas respostas de Deus? O Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino, os interesses do reino. As outras coisas, ou seja, a realização dos seus sonhos, a solução para os seus problemas, isso Deus prometeu que iria acrescentar. Jesus deixou isso bem claro. Você se importa com os interesses do reino e eu me importo em resolver os teus problemas, os teus desafios. Você consegue entender? Então nós temos que começar este ano entendendo o tamanho da prioridade que nós precisamos dar para as coisas de Deus. Porque não existe um pastor, um pregador, um profeta que diga o contrário. Todos nós sabemos que é chegado o reino dos céus. Todos nós sabemos que a qualquer momento o Senhor Jesus virá para voltar, para buscar a sua igreja. Os acontecimentos apocalípticos relativos ao final do mundo estão prestes a acontecer. E este é um tempo em que a igreja será sacudida. A igreja vai ser balançada. E vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Alguns se apostatarão da fé. A Bíblia diz que nos últimos tempos, aí sim, seria separado o joio do trigo. E a Bíblia diz também: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, quem é que herdará a coroa da vida? Aquele que conseguir ser profundo, ser intenso até a morte.
Talvez a gente tenha que pedir muita sabedoria a Deus, muito discernimento espiritual, para entender os limites do nosso comprometimento. De repente, você acha que já está comprometido o suficiente porque você é dizimista. De repente, você acha que já está fazendo a sua parte porque na semana passada você evitou um adultério. Você acha que já é bonzinho demais porque parou de beber, porque você tem procurado, de alguma forma, se santificar. Mas a expectativa que Deus tem é muito maior. Deus está esperando muito mais de você. E isso tem a ver com o que Jesus disse ali para aqueles homens. Olha, esses aqui é que fazem a vontade do meu Pai. Estes aqui são meus irmãos e minha mãe. Quer dizer, a gente entende a relevância, a importância de nós estarmos rendidos no altar. A importância de estarmos comprometidos de verdade com o que é eterno, com as coisas de Deus. E principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, é importantíssimo que essa verdade esteja no nosso coração. Queria que você lesse comigo o que está em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler do verso 40 ao verso 42. Isso aqui aconteceu no jardim do Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, do verso 40 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, referindo-se a Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade e não a minha. Ora, o que Jesus estava dizendo ali? Ele sabia que estava chegando a hora de ser entregue nas mãos dos homens maus, que o levariam para ser crucificado. Estava chegando a hora da cruz. Então ele dobra os seus joelhos e ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, me livra dessa. É uma situação horrível. Muitos imaginam que Jesus estivesse com medo da dor dos cravos que perfurariam a sua carne. Mas na verdade o Senhor Jesus estava temendo estar separado do Pai. Porque pela primeira vez, Jesus estaria separado do Pai, por causa do nosso pecado. E ele ora: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, esse amargo cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, porém a tua vontade. Meus queridos, aqui o Senhor está dizendo: a vontade de Deus sempre deve prevalecer. A vontade do Deus que eu sirvo deve sempre prevalecer. Esta mesma oração que Jesus fez, nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. E quando a gente fala de vontade de Deus, a gente acaba se alinhando aos propósitos que Deus tem para a nossa vida e aos grandes propósitos que Ele tem como igreja para nós. Quando você abre mão das suas vontades e que você coloca a sua vida no altar e nega a si mesmo e decide tomar a cruz e ir atrás de Jesus, você está alinhando a sua vida
aos propósitos maiores do Senhor. Qual era o propósito que Deus tinha para Jesus naquela ocasião? Jesus morreria naquela cruz como parte de um plano de Deus para salvar o homem que se havia perdido. Então Jesus disse: olha, não importa a minha vontade, não importa o que eu quero, se possível, me tira dessa, mas que seja feita a tua vontade. Você consegue entender? Então nós estamos sempre tendo que enfrentar esse dilema: o que fazer, a minha vontade ou a vontade do meu Pai? Existe sempre essa batalha, essa guerra, esse conflito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha vontade ou a vontade do meu Pai? E quando uma igreja começa a amadurecer, ela começa a ter percepção do que é a vontade do Pai. E começa a abrir mão dos seus valores, abrir mão do que é importante para ela. Assim como Paulo disse: olha, as coisas que antes eram importantes para mim se tornaram refúgio, por amor a Cristo. Porque o que Cristo tem para mim é muito maior, é imensuravelmente maior do que as coisas que eu julgo que sejam importantes para mim de fato. Ele entendia que precisava abrir mão das suas vontades. Ele disse: logo já não sou eu quem vive, ou seja, eu não tenho vontade mais. Cristo vive em mim. E o que é que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma disputa entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E essa é uma disputa ferrenha que acontece nos pequenos detalhes da nossa vida. Às vezes você acorda de manhã com uma lombeira, uma vontade de não vir, uma vontade de ficar em casa, uma vontade de ficar debaixo da coberta. Aí você pensa: não, prioridade, o que Deus quer? Eu quero ficar na coberta, eu quero ficar na minha cama, o que Deus quer? Aí você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Às vezes você está sendo chamado, está sendo atraído por um pecado, algo que vai, de repente, te trazer muito prazer. Ou você pensa que vai. Você está sendo atraído para o pecado, mas aquele pecado vai quebrar o propósito de Deus na sua vida. Aí você tem que tomar uma decisão. O que fazer? A minha vontade, que é fomentada, que é alimentada pela minha carne, ou fazer a vontade do meu Deus, que tem propósitos maiores para a minha vida? Às vezes você pega, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre dízimo, e ela disse: quando o dízimo é maior, é mais difícil da gente consagrar no altar. E ela disse: eu peguei o dízimo e fiquei pensando: meu Deus, quantas coisas eu podia fazer, isso aqui, eu podia comprar isso aqui, eu podia fazer isso aqui. O diabo começou a me tentar. Você muitas vezes vai ter que tomar essa decisão. O que fazer? Aquilo que você quer fazer ou aquilo que Deus quer que você faça? A sua vontade ou a vontade de Deus? E quem é importante para Deus, quem é valorizado por Deus, quem é honrado por Deus? São aqueles que conseguem abrir mão das suas próprias vontades, aqueles que conseguem se rasgar no altar e dizer: Senhor, eu queria algo diferente, mas eis-me aqui, eu estou aqui para fazer aquilo que está no teu coração. Aqueles que fazem a oração que Jesus fez lá no Getsemane: seja feita a tua vontade que é importante, a tua vontade que precisa prevalecer. Você consegue entender? Então, quando a gente começa a entender que há essa batalha ferrenha dentro da gente, fica mais fácil da gente
tomar a decisão acertada. Você sempre vai ser confrontado. Você vai ter oportunidade de fazer o que o teu coração está mandando você fazer. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E vai ter oportunidade de fazer o que Deus quer que você faça. E normalmente isso está claro. O problema é que a gente fica voluntariamente cego. A gente esquece do que Deus quer, porque a gente está cego, a gente está querendo fazer isso e a gente vai fazer isso. E toda vez que você quebra o propósito de Deus e faz a tua vontade, então você paga o alto preço. Você vê o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria abençoar os ninivitas. Nínive era a capital da Síria. A Síria era um povo perverso, um povo mau. E Jonas recebeu a ordem de ir para lá e pregar contra a maldade dos ninivitas, dos assírios. Aí ele entrou naquela história do navio, ele entrou no navio errado, acabou no meio de uma grande tempestade e foi parar na barriga de um peixe. Quantos de nós, quantos cristãos que eram para estar vivendo em glória, eram para ter todas as suas necessidades supridas, eram para estar louvando a Deus por suas conquistas, muitas vezes estão fracassados, estão na miséria, estão tristes, estão doentes, estão psicologicamente abalados, estão sofridos, porque estão entrando no navio errado. Estão dando mais valor, mais prioridade às suas próprias vontades. Jonas não queria ir lá. Jonas não queria, o coração dele não pedia para ele ir para lá. Mas Deus disse, eu quero que você vá para lá. E ele acabou entrando no navio no sentido contrário. Quantas vezes nós entramos num navio no sentido contrário? Aí vem o preço. A gente vai parar na tempestade. A gente vai parar na barriga do peixe. Você consegue entender? E eu estou dizendo isso porque eu sei que Deus tem propósitos maravilhosos para você neste ano. Quem recebe essa profecia? Há promessas maravilhosas para a tua vida. Você tem que tomar cuidado para que essas promessas não se cumpram, porque de repente você vai colocar como prioridade a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. É muito importante priorizar a vontade do Pai, em todos os sentidos, em cada situação. Cada vez que a gente tiver que tomar uma decisão, a gente tem que pensar o que Jesus quer que eu faça. O que o meu Pai quer que eu faça, qual a vontade de Deus nessa situação. Isso é tremendamente importante. E toda vez que você tomar uma decisão alinhada com a vontade do Pai, você terá sucesso. Você consegue entender? E o contrário disso, cada vez que as suas escolhas contrariarem a vontade de Deus, você vai pagar um preço. Até na oração, a palavra do Senhor diz que se você pedir qualquer coisa que esteja em conformidade com a palavra do Senhor, isso não lhe será negado. Deus vai te dar a resposta. Ou seja, nós precisamos estar o tempo inteiro buscando a revelação de Deus, entender o que Deus quer para a nossa vida. Agora, não podemos deixar de entender também que existe uma natureza em nós que está sempre nos puxando para o lado errado. Existe dentro de você uma natureza pecaminosa que sempre vai te arrastar para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Porque tudo que o diabo quer, e o diabo usa então a nossa natureza de pecado para isso, é quebrar o propósito que Deus tem para a tua vida. De repente Deus tem planos para você maravilhosos para esse ano de 2021, mas não vai poder cumpri-los, não vai acontecer, não vai rolar. Por quê? Porque você vai fazer escolhas erradas,
Porque o diabo sabe que você tem as suas fraquezas e vai usar os seus pontos fracos para quebrar o propósito de Deus na sua vida. Isso é sério demais. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao 25. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Não entendo, olha o que Paulo diz. Não entendo a mim mesmo. Alguma vez você já disse isso? Eu não me entendo. Parece que é bem real, né? Bem nosso mesmo, né? Bem atual. Paulo disse, eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo. Eu quero acertar, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Quer dizer, eu sei o que é certo e acabo fazendo o que é errado. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Quer dizer, eu sei que eu estou errando, que Deus, me deu a lei boa, a lei correta. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Diga comigo, o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. É aquela luta entre a minha vontade, a vontade da minha carne, a vontade do meu coração e a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado, esse lado nosso de carne, que nos faz estar sempre priorizando a nossa vontade, e nunca a vontade de Deus. É uma guerra. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Quem ama a lei de Deus de todo o coração aqui? Paulo disse, eu amo a lei de Deus. Então, você não pode se culpar por ter desejos errados, vontades erradas, porque Paulo também tinha. Ele diz aqui, eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como eu sou miserável, disse Paulo. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Você vê a batalha, a guerra que há entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes dá vontade de você fazer algo, dá vontade de você mandar alguém para Conchinchina, dá vontade de você brigar, dá vontade de você chutar o balde, dá vontade de você dar vazão à sua carne, aos seus impulsos mais horrorosos. Quantas vezes dá vontade de você aloprar, fazer o que é errado, você acha assim, não, isso aqui vai me trazer prazer, isso aqui vai ser bom, vai me fazer bem. Tá, mas e a vontade de Deus? Toda vez que você faz a sua própria vontade, toda vez que você dá ouvidos à sua própria vontade, você escolhe fazer o que está no teu coração, quase sempre você fere a vontade de Deus. E quando a gente fala de ferir a vontade do Pai, você está quebrando o propósito do Pai. Meus queridos, recebam esta palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que chama a existência o que não existe. Eu creio num Deus que pode curar as tuas enfermidades assim, ó. Eu creio num Deus que pode livrar a tua casa de qualquer praga. Eu creio num Deus que pode fazer brotar água da rocha. Eu creio num Deus cujo poder vai além da nossa compreensão. E Deus, esse Deus todo-poderoso, está conosco, está com você.
e está preparando um ano novo, cheio de muitas alegrias para você, a despeito de tudo que a gente está vivendo. Mas nós precisamos entrar nessa batalha e entender que seremos atraídos, seremos chamados para fazer aquilo que é a nossa vontade, e deixaremos de fazer a vontade do Senhor, deixaremos de dar prioridade para Deus. Você vai ter chance de fazer o que é errado no seu trabalho, você vai ter a chance de fazer o que é errado lá no vagão do trem, do metrô. Você vai ter a chance de fazer o que é errado nas diferentes situações que você vai viver na sua vida, e você vai ter que estar sempre tomando essa decisão: vontade de Deus, minha vontade, vontade de Deus. O que você vai escolher? É isso que vai definir quem você será neste ano de 2021. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra. O que você vai fazer com o seu ministério? Estava falando aqui agora da célula Smart. Eu sei que tem pessoas que, eu estou fora disso. Mas e se esta for vontade de Deus? E se Deus quer te usar para fazer coisas grandes? E se Deus quer te usar para ganhar alguém que só você será capaz de ganhar? De repente, uma pessoa que é inatingível, você não tem nem ideia de como a gente pode pregar o evangelho para ela. Você vai botar na tua célula Smart. Ela vai passar a receber esse conteúdo evangelístico, né? E o coração dela vai se quebrantar e ela será salva. Aí você diz: não, eu não vou fazer isso, não quero. Não gosto de grupo, não gosto, não sei o que lá, não gosto. Você vai botar a sua vontade em primeiro lugar. A sua vontade ou a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você priorize? Você está entendendo? E aí existe essa guerra entre nós. Paulo disse: miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo, o que eu sei que é certo eu acabo não fazendo. O segredo, não é segredo porque é revelado, mas a fórmula da nossa vitória é nos rendermos no altar, para que possamos fazer o máximo possível a vontade do Pai. Se você tiver esse desejo no teu coração de priorizar a vontade do Pai, você vai saber o que fazer quando você estiver sendo tentado. Quando a sua carne estiver pulsando, batendo forte, quando você estiver prestes a cometer um pecado que vai entristecer o Espírito de Deus, quando você estiver prestes a tomar a escolha errada, fazer uma escolha errada na sua vida, aí você vai ter a vontade de Deus vai estar lá: não faz isso não, filho, faz isso não, filha, eu tenho tantas coisas para você, eu tenho tanta coisa para fazer através da sua vida nesse ano de 2021, não entra por esse caminho não. E aí você vai ter que tomar a decisão: minha vontade, vontade de Deus. O que eu vou priorizar? A minha vontade é que vai prevalecer, é isso que eu quero, é isso que eu penso. Vão ter que me aturar, vão ter que me engolir. Ou você vai se render e vai falar: Senhor, misericórdia, eu queria fazer uma coisa, o Senhor está me mandando fazer outra. Me ajuda, Senhor, me fortaleça, porque eu quero fazer a tua vontade. Você está entendendo? Esse é o caminho da sua vitória. É isso que vai fazer a diferença na tua vida neste ano. É muito mais do que tapinha nas costas: feliz 2021. Isso é muito legal, muito bacana, mas não muda nada na sua vida. Veja o que está escrito em Mateus 7:21. Jesus disse: já estamos acabando. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Olha que duro isso aqui, hein? Olha que duro isso aqui. Olha o joio sendo separado do trigo. Não falei que no final o joio seria separado do trigo? Jesus que disse isso, hein? Nem todos os que chamam Senhor, os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Quer dizer, quanto mais você se quebranta, quanto mais você abre mão das suas vontades, quanto mais você, valoriza a vontade de Deus em primeiro lugar, o que Deus quer em primeiro lugar, aí Ele começa a fazer de você uma pessoa feliz. Ele começa a usar você.
ele começa a pavimentar um caminho de vitória para você. Fazer a vontade do Pai faz toda a diferença. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler o que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu estava conversando ontem, com alguns amigos e ovelhas também. Estava dizendo para essas pessoas, a gente vai se acostumando com o que é torto, a gente vai se acostumando com o que é errado. E muitas vezes a gente começa a fazer aquilo que dá na telha, aquilo que a gente acha legal. E a gente começa a achar, sem perceber, algumas coisas que são erradas para Deus, a gente começa a achar que são aceitáveis. Às vezes até que são legais. E essa palavra aqui, ela é muito forte. Receba essa palavra. Porque nos últimos tempos tem tanta coisa que é errada que está se tornando aceitável no Evangelho. O que Paulo escreveu? Ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita, o quê? O quê? Vontade de Deus para vocês. O que Deus quer para vocês? O que Deus quer para você? Você acha que Deus quer alguma coisa ruim? O que você deseja para os seus filhos? O que você quer que os seus filhos vivam em 2021? Só coisas boas. O que Deus quer para você? Coisas boas. Amém, igreja? E o que é que diz a palavra? Não imitem o comportamento, os costumes deste mundo. Quer dizer, está todo mundo fazendo o que quer fazer. Está todo mundo fazendo o que acha que é legal. Está todo mundo fazendo o que dá na telha. Aí Paulo diz, olha, cuidado, você está vendo todo mundo fazer o que quer, não entra no mesmo barco não. Deixa que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Que essa palavra abençoe tremendamente a sua vida, que você este ano possa entender que o que Deus quer fazer por você, pela tua casa, pela tua família, é grande demais, é enorme. As bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida são tremendas, são imensuráveis. E o que é que vai determinar até onde você vai na presença do Senhor? Suas escolhas. O que eu quero fazer? A minha vontade ou a vontade de Deus? Até que ponto você está disposto a abrir mão da sua vontade? Aí é que está o X da questão, aí que está a resposta para essa pergunta que determina até onde você vai na presença do Senhor. Até que ponto você está sendo verdadeiro no altar? Porque os fariseus faziam muito isso, Eles adoravam lá, mas o coração estava longe. A vontade do Pai, isso tem que ser priorizado. O que Deus quer? O que Deus espera de mim? Quais as expectativas que Deus tem para a minha vida? É isso que vai determinar até onde eu vou esse ano de 2021, 2022 ou até Jesus voltar. Se você for capaz de se quebrantar, de se entregar, de dizer, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor quer que eu vá por aqui? Então eu vou por aqui. Quanto mais você acertar, maior será a bênção de Deus na sua vida. Amém? Feche os teus olhos agora, diga, Senhor, abre os meus, mandei fechar os olhos, abre os meus olhos espirituais, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida, me mostra quais são as tuas expectativas para a minha vida. Fala com Deus isso, fala, faz a tua oração e diga, Senhor, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida, o que o Senhor espera de mim neste ano de 2021, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que abrir mão, o que não está em conformidade com a tua palavra, o que não está de acordo com a tua vontade, o que o Senhor quer que eu mude no meu comportamento, nas minhas escolhas, É isso que a gente tem que fazer hoje.
Nesse primeiro domingo do ano, a gente tem que dizer para Deus: Senhor, eu quero me render aos teus pés, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que a tua vontade seja prioridade na minha vida. Nossa, eu posso ver com os olhos da fé as coisas tremendas que Deus vai fazer. Amém?